Tá complicado, precisando aí de mais foco e mais motivação? Fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar. Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu agradeço demais a sua presença, eu sou fotógrafo, designer gráfico e ilustrador, então sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa. Sobre começar e desmotivar no meio do caminho. Pode acontecer isso devido a um fator bem simples. Às vezes você tem uma ideia que quer fazer uma pintura muito épica, tá? A melhor pintura da sua vida, quer fazer um trabalho de excelência e você simplesmente inicia, mas acaba sendo complicado demais. Você pode desistir, acaba deixando isso de lado e vai empilhando aquele monte de coisa sem finalizar e você vai só desmotivando e parabéns, você acabou de cair numa armadilha que você mesmo armou. A solução, mesmo você estando motivado para algum projeto, né, para alguma arte, eu recomendo você fazer uma sequência de trabalhos mais simples. Às vezes um estudo, um retrato, uma paisagem, tá? Um desenho gestual, um esboço de um cenário mais rápido, algo que você resolva em alguns minutos. Ah, mas eu sempre vou fazer isso? Não, você já vai entender direitinho. O que acontece? Você fazendo isso com uma sequência mais constante ao longo do tempo, você vai tendo uma sensação de satisfação, tá? Uma sensação de merecimento próprio, assim, vamos dizer. Você vai tendo uma sensação de sucesso, que você está conseguindo chegar em objetivos. E isso vai alimentando, de certa forma, ainda mais essa motivação e você vai criando um ritmo. Então, quando você completa essa tarefa, vai completando várias, essa realização, tá? Te motiva a dar sequência em próximos trabalhos. Então, a sua motivação vai ser maior. E quando você chegar no momento de fazer essa arte mais complexa, você consegue realizar ela vamos dizer assim, com um gás maior, né? Com a força maior. Então, evite ficar começando coisas complexas demais sem estar nesse ritmo e sem ter essa sensação de realização preenchida. Do contrário, você pode cair nessa armadilha, tá? Pode ser mais uma coisa que você vai deixando de lado, vai abandonando, isso vai somando na sua descrença, na sua desmotivação. Outra coisa, não foque em fatores externos, tá? Por exemplo, likes, impressionar alguém ou vender essa arte de alguma forma. O que acontece? As suas artes, elas devem ser feitas para você, independente se você for fotógrafo, designer, ilustrador, tá? É interessante até você manter alguns de seus trabalhos privados também, por exemplo, desenhos, exercícios, fotografias, algumas marcas que você faz. E assim, até relacionado a isso, com o tempo, você sendo profissional já, né, já tendo alguns trabalhos, algumas comissões vão surgindo, alguns trabalhos contratados, e muitos deles acabam tendo assim, uma qualidade muito boa, mas você, por questão de contrato, você nem pode ficar apresentando eles, você não pode divulgar dentro aí de 3 anos, 4 anos, você nem pode mostrar isso aí. Então, acaba até que essa questão, ela pode vir de forma natural ou até forçada, que é nesse caso que eu tô mencionando aqui agora. Então você precisa disso, algumas coisas que você faz por você, que ficam guardadas, tá? Que você faz por gosto, e você não precisa mostrar tudo em rede social. Sobre rede social é um território, assim, um terreno complicado. Eu não vou aprofundar no assunto, mas de longe, redes sociais, por exemplo, Instagram, TikTok, Twitter, eles são locais perfeitos para arrebentar com a sua mente, te deixar xarope e sem perspectiva. Então, se você não souber usá-los de forma a fazer dinheiro da forma correta, se você entrou ali para se distrair ou passar tempo, já era. Toma cuidado, porque essas redes são feitas para te estagnar e elas justamente tiram a sua motivação. Elas são feitas para te jogar numa zona ali onde você fica num limbo. Então, use elas a seu favor e com sabedoria, ou nem use. Se você quiser apresentar portfólio, você pode utilizar a ArtStation. Emendando com isso, tem um terceiro ponto, que também relacionado a pessoas, é uma questão social, mas é mais sobre o meio, tá? O meio que você está inserido. Esse meio, ele pode te desmotivar de duas formas. O primeiro é com relações, por exemplo, ilustradores, designers, fotógrafos, enfim. Dentro da área que eu tô falando, mas isso se aplica a qualquer área, tá? Pessoas em sua área que têm certa influência ou destaque ou algum status que te esnobam e te ignoram. Isso pode acontecer bastante, pode te desmotivar dependendo da forma que você levar isso. Às vezes até pode acontecer de te tirar de escanteio, dar uma abafada, fingir que não tá vendo os seus trabalhos, tá? Te tratam com indiferença ou tenta te tirar de lado. Isso acontece demais e você começa a ficar bom em uma coisa e logo você vai reparar esse tipo de coisa.
O ser humano tem essa habilidade natural, seja em grupinhos de Face, seja pessoalmente, seja dentro do meio acadêmico, e você tem que ficar muito esperto, que puxada de tapete, rasteira, sacanagem, isso acontece, e você tem que saber lidar com isso e usar isso como combustível e ser proativo. Senão isso pode te quebrar, tá? Isso pode te desmotivar demais, você tem que ser forte. Saiba identificar, saiba a hora de sair fora e saiba usar isso de motivação. Isso vai significar que você está no caminho certo. E a outra forma é pelo conteúdo mesmo que você consome ou de certa forma é forçada a consumir. Por exemplo, seu foco é fazer trabalho de um determinado nicho, seja realismo, você é um admirador de arte neoclássica, por exemplo. Porém, vamos supor que você está no meio artístico, no meio acadêmico atual, que é completamente dominado por pós-moderno e arte contemporânea, então você está totalmente perdido. O que você vai ter é só desmotivação. Posso te dar um exemplo rápido dessa questão, uma história particular rápida. Por exemplo, por volta ali de 2011, fui convidada a participar de uma exposição de arte. Só que essa exposição de arte ali ia concorrer a uma premiação. Era lá de Luxemburgo. Eu fiquei empolgadíssimo, assim, fiquei muito realizado e contente em relação a isso. Porém, era caro, se não me engano, era 130 euros, uma coisa assim. Eu juntei a grana, investi. Falei, não, eu confio no trabalho. Na época, eu até apresentei um dos melhores trabalhos que eu tinha. Essa ilustração aqui, isso aqui em grafite. Isso aqui é no tamanho A2, tá? É enorme essa ilustração aqui. Aqui eu tirava o passo a passo dela. Você pode ver aqui pela dimensão de um lápis, ó, o tamanho aqui do papel. Resumindo o que aconteceu, eu investi essa grana, coloquei esse trabalho lá e os vencedores do prêmio. O meu ficou entre os últimos trabalhos. E o que teve ali o maior destaque, tinham outros trabalhos ali de excelência incrível, tá? Tinha pinturas ali que nível das pinturas do Michelangelo, por exemplo. Era uma coisa extremamente concorrida, mas enfim, os vencedores, o primeiro lugar, era uma placa de acrílico branca. No meio dessa placa de acrílico tinha um aro de metal, como se fosse uma cesta de basquete, e a rede da cesta era um saco de lixo. Segundo colocado, um quadro completamente preto com 3 pontos amarelos, como se fossem reticências, 3 pontos amarelos no meio. E o terceiro colocado era outra placa do mesmo artista que foi o primeiro colocado, outra placa de acrílico branca com um espelho branco, a moldura de um espelho branco redondo, sem nenhum detalhe, no centro. Pronto, esses foram os vencedores. Beleza, eu vendo isso, falei assim, então tá bom. E isso me motivou ainda mais a fazer trabalhos com ainda mais excelência, com um nível de realismo maior. E depois disso eu ampliei também o tamanho ali dos meus desenhos. Em vez de desenhar 2, eu comecei a trabalhar com papel, encomendei papel Fabriano, tá? Encomendei papel ali de 1 metro de comprimento, passei a fazer trabalhos com ainda mais detalhe. Dentro do grafite, comecei também, há pouco tempo depois, a estudar pintura digital, porque eu queria trabalhar com cor e expandir mais o meu leque dentro do realismo, dentro da pintura digital. Que até o momento eu trabalhava mais com foco em tradicional. Se não me engano, foi 2013 ou 2014. Aí essa ilustração eu postei um tempo depois, porque precisava ser uma arte inédita. Então assim, você tem que saber sair pela tangente, tá? E utilizar este combustível, porque o meio mesmo pode te passar uma rasteira, assim, pode te desmotivar. Então, às vezes você precisa buscar motivações em ilustradores também, se você gosta disso, e às vezes você quer conhecer ilustradores ou pintores, vamos supor, você quer conhecer ilustradores ou pintores brasileiros para se inspirar, tá? Coisas assim da arte, da história do Brasil, beleza, olha só, deixa eu te mostrar alguns pintores aqui do Brasil. Ó, essa aqui é famosa, ó. Victor Meirelles, muito brabo, tá? Muito brabo, de excelência. Você tem pintores brasileiros assim que o trabalho é absurdo. Isso aqui é recente na nossa história, tá? Isso aqui é 1860, se eu não me engano. Olha, é isso aqui, sem brincadeira. É de um nível estupidamente avançado, de qualidade extrema, a complexidade disso. Victor Meirelles e Pedro Américo, outro pintor que te traz aí muita inspiração, tá? O cara é muito brabo. Pintores brasileiros, isso aqui é dele também. Isso aqui provavelmente você já deve ter visto em livros de história, tá? Dom Pedro II. Então, assim, na história do nosso país, coisa recente, você tem aí trabalhos, tá? Ilustradores, pintores. Isso aqui eu fui num período específico, tá? Entre ali 1850 e 1900, você tem essas obras aqui que acabam sendo, assim, tiradas de escanteio, tá? Completamente esquecidas. Fora, assim, outros pintores que tinha ali em 1700, 1600. Estou focando mais de coisa de 150, 100 anos para cá. Então você tem trabalhos excelentes. A gente tem o Almeida Júnior. Olha a qualidade, tá? Muito bom, cara, muito bom. Ah, mas e pintoras, mulheres desse período? Gostaria de buscar inspiração em pintoras, tá? Pintoras, assim, com grande influência e também mais ou menos nessa mesma época, tá? Ali do período, por exemplo, vamos supor, Belle Époque, artes ali do começo de 1900, beleza, olha isso aqui.
Elizabeth Jane, tá? Dá uma pesquisada, compensa. Trabalhos absurdos, muito, muito bonitos. Marianne Stokes, uma sensibilidade incrível, tá? Então, assim, você olha isso aqui, dependendo, assim, eu dei o exemplo do romantismo, né, pegando dessa área, tô mostrando isso aqui agora porque eu dei o exemplo ali há pouco atrás, né, em relação a esse meio, pinturas dentro do romantismo, neoclássica, aqui não é neoclássica, é romantismo. Então você tem trabalhos, assim, de excelência absurda, eu posso citar mais vários pintores ou pintoras desse período aqui, tem muita coisa. Mas você estudar, assim, olhar, por exemplo, na história do país, dentro do seu nicho, compensa, e observar, assim, ilustradores de um modo geral de extrema qualidade. Por isso que eu recomendo o ArtStation, que é muito inspirador. Alguns anos atrás o DeviantArt era ótimo, mas o Deviant hoje virou uma bagunça. Mas eu não descarto a possibilidade de você ir lá, olhar e buscar nos grupos por dentro da plataforma e esses artistas, tá? Mas no ArtStation atualmente é o ideal. Você vai lá no ArtStation, busca pelo seu nicho, pesquisa, e você vai encontrar muita coisa boa. E às vezes você pode até mandar mensagem para esses ilustradores. Muitos deles vão te responder, vão conversar com você. Então vale muito a pena. E para fechar, uma dica final é você não se sobrecarregar e ter uma boa organização. Eu recomendo, por exemplo, você fazendo um combo com essa dica que eu dei de completar tarefas para ter essa realização, eu recomendo você anotar algumas coisas, tá? Tarefas diárias e cumpri-las. Então, assim, fazendo esse tipo de coisa vai te ajudar muito. Você ir fazendo missões diárias, vai cumprindo elas, sejam relacionadas com o seu trabalho ou não. Por exemplo, pode ser ir fazer compra e deixar alguma encomenda no correio, enviar algum e-mail para um cliente. Tá? Então isso aí ele vai somando com aquela sensação de completar objetivos e retomando aos estudos, você ganha ainda mais motivação para concluir eles. E aí outra coisa também paralela é você não exagerar, você tem que encontrar um equilíbrio. Você não pode deixar de praticar, ou pode passar 2, 3 dias sem fazer nada, mas você também não pode forçar a barra demais, porque senão você satura. Se você exagera demais, você satura. E se você relaxar demais, você perde o ritmo. Então você tem que ter um equilíbrio ali. Então basicamente é isso, tá? Eu agradeço mais, espero que as dicas aqui tenham sido úteis. Busque inspirações corretas, no meio correto, no nicho correto. Seja proativo e tenha bastante foco. Sua motivação vai melhorar demais. Então basicamente é isso. Eu agradeço muito, valeu demais, brigadão, sucesso.